Amém. Meus irmãos, hoje é a nossa quarta aula, caminhando para o fim aí dos livros históricos. Então hoje nós vamos falar sobre a quarta aula, precisamente o segundo livro de Samuel e o primeiro livro dos Reis. Então nós vamos falar desses assuntos aí, que na minha opinião é um assunto muito interessante, que prende muito sua atenção quando se trata dos livros de Juízes, né, quando se trata ali de Samuel, dos Reis e das Crônicas, né, que vai contar as histórias de Israel. Por esse fato, é um assunto muito interessante. Nós já falamos aí de 3 aulas anteriores, que foi a introdução aos livros históricos e o livro de Josué. Falamos também da lição 2, livro de Juízes e o livro de Ruth. Na lição 3, nós falamos aí do primeiro livro de Samuel, e hoje nós vamos falar do segundo livro de Samuel e o livro de Reis. É sempre bom quando a gente for iniciar um tema, e eu vou sempre estar disponibilizando lá no grupo lá, a gente vai falar sobre isso, a gente dá uma lida quando vocês conseguir um tempo, às vezes no ônibus, indo para o trabalho, aquele tempozinho ali que você medita, ali você já vai nutrindo ali para absorver melhor as informações. É igual o culto que você vem cultuar, faz uma experiência aqui, ó, já pega isso aqui, ó, faz uma experiência naquele culto que você chegou na correria e veio para a igreja, com aquele culto que você passou o dia cantando, você passou o dia orando em espírito, e chega para você ver como é diferente. O culto fica muito bom, mas isso é por quê? Porque você já começou a cultuar, e o culto, por isso que as pessoas às vezes pecam, no sentido assim, de vir para a igreja e estar só na carne, às vezes, de não sentir nada, é porque ela só quer cultuar aqui. E o culto ele tem que começar na sua casa. E você não precisa ficar ali 24 horas ali no quarto, dobrado no joelho, cantando, não. Nos seus afazeres, nas suas tarefas diárias, lavando a vasilha, lavando a roupa, fazendo ali, aceitando uma lajota, fazendo o que estiver fazendo ali, o que a pessoa estiver fazendo, mas ali na sua mentalidade ali você já está buscando o Senhor. Isso contabiliza muito, isso ajuda muito aí na hora de prestar um culto ao nosso Senhor. Então nós vamos falando aí a introdução, nós vamos entrar aí na introdução do segundo livro de Samuel. Uma coisa que eu sempre falo e eu vou continuar falando para vocês, é a questão de, se tratando dos livros do Antigo Testamento propriamente dito, para ficar mais claro, se tratando aí dos livros do Antigo Testamento, se refere ao livro e não carta como utilizamos no Novo Testamento. Sempre será livro de Samuel, livro das Crônicas, livro dos Reis. Em muitas cópias hebraicas, os 2 livros de Samuel são considerados como tendo como se fosse um só. Samuel, na realidade, os livros de Samuel, Reis e Crônicas, eles não tinham separação. Eles eram todos um único livro, que contava de fora a fora ali todo esse conteúdo. Esse livro trata do registro do reinado de Davi e a morte de Saul, Davi e o seu governo nos 40 anos que seguiram. Então aí nós vamos falar um pouco aí, após os acontecimentos que aconteceu com Davi, a perseguição de Saul para com Davi, a conclusão o fim de Saul, e agora a sessão aí, a chegada do trono de Davi para reinar sobre Israel. O esboço da nossa matéria, do nosso conteúdo fica assim, ó. Davi se torna rei sobre a tribo de Judá e governa na cidade de Hebrom. Isso já é no capítulo 1 de 2 Samuel. O tópico 2, Davi se torna rei sobre todo Israel. O tópico 3, o reinado e as realizações aí a partir do capítulo 5. Aí tem aí a conquista de Jerusalém, a promessa de Deus de uma eterna dinastia,
a expansão do reino, a fidelidade à aliança feita a Jonatas. Aí no tópico 4, a fraqueza e os fracassos de Davi, o adultério, a traição, o assassinato. Ainda aí no tópico 4, a morte de Amnon, um dos filhos de Davi, por Absalão. E as considerações finais no tópico 5, que é sobre o reino de Davi. Então, antes de começar a estudar, é sempre bom a gente ler esses assuntos para a gente saber do que se trata. Por exemplo, nós como estudantes da Bíblia, nós temos que estudar constantemente a palavra do Senhor. É que nem se alimentar, é que nem beber água. Você não pode ficar sem beber água. E quanto mais você bebe água, mais sempre você vai precisar de água. A alimentação é a mesma coisa. Mas se eu ficar sem estudar, você vai perdendo todo aquele conhecimento que você adquiriu. Você tem que ir reforçando ele. É evidente que conhecimento ele não ocupa espaço. Quanto mais você busca, mais abre. A sua mente mais vai abrindo. Quanto mais você busca, é uma coisa que não ocupa espaço. Porém, se nós ficarmos sem praticar, sem meditar, você vai perdendo. Não é que você vai esquecer, você não vai esquecer. Mas, por exemplo, eu ouço, dá o exemplo do John, eu ouço o John hoje, o nosso John trouxe uma ótima palavra. Isso é bom e é ruim. Por que é ruim? O bom é porque, nossa, que assunto interessante que o Johnny abordou. Mas por que é ruim? Porque que na próxima vez que você falar, você tem que superar essa vez agora. Entende disso? O que ele falou, nossa, ele foi muito feliz na fala dele. Só que na próxima você tem que ser melhor que agora, porque eu já sei, eu já vou esperar algo de você. Expectativa. Isso aí, parabéns. Então, esse é o problema de quem estuda a Bíblia. Eu falo problema de quem deixa de estudar a Bíblia. Porque a partir do momento que eu ouço que, nossa, a Thaís trouxe um assunto bacana, só que na próxima vez já falei assim, a Thaís tem um assunto bom. E aí? Essa é a questão, e vocês entendem? Porque a gente é obrigado a se dedicar, porque as pessoas criam expectativa a partir do momento que você aborda um tema bacana. É lógico que não é todo dia que você está inspirado. Tem dia, ô Joel, que você sente assim, a palavra está comigo. Se me dá uma palavra, se me dá uma oportunidade aqui, vocês vão ver o que é o poder de Deus nesse lugar. Não, tem dia que a gente tem vezes que a gente está assim. Só que tem dia também que você, tomara que não me veja aqui não. Tomara que me deixa quietinho aqui, hoje um pouco a palavra. E às vezes é aí que a gente se engana, sabia? Às vezes no dia que a gente pensa que não está, é que está. E o dia que você acha que você está, às vezes não está. Mas sempre é bom estar preparado para dizer que as pessoas vão esperar algo de nós. Davi se torna rei sobre a tribo de Judá e governa a partir da cidade de Hebrom. Capítulo 2 aí já. O livro abre com as notícias logo que chegou a Ziglag, de que Saul e seus 3 filhos haviam morrido na guerra. Um amalequita chegou trazendo a notícia de que Saul morreu. Você já sabe qual foi o fim desse amalequita, né? As provas da morte de Saul ele trazia consigo, que eram a coroa e o bracelete de Saul. Saul, ele foi rejeitado por Deus, se viu preso, perdido. E aí ele, para não ser morto pelos filisteus, o que ele fez? Ele pegou e se suicidou. Ele se atirou sobre sua lança. Aí chega essa amalequita, vai contar todo um caso para Davi, falou, ele estava lá, quase morto, e pediu para que eu matasse. E aí eu peguei, já vi que ele já ia morrer mesmo e matei. E aí eu trouxe aqui a prova, eu trouxe aqui o bracelete e a coroa dele. Você sabe que diversas vezes Davi poupou Saul. Diversas vezes. Davi levava muito a sério essa questão de ser ungido. Ainda que a pessoa estava desviada, mas ele levava a sério. E ele poupou. E esse camarada, quando chegou com a notícia que tinha matado Saul, aí ele pegou e mandou o soldado, mata ele matou o ungido do Senhor. Olha que problema que o cara se meteu. O cara achou que ia conseguir
não tem aquela situação, eu vou fazer uma média com o rei aqui, eu vou, não, se ele chegasse lá e falasse, ó, topei o rei morto lá, talvez nem, eu acredito que ele nem, possa ser que ele tenha concluído a morte de Saul, mas Saul já estava praticamente morto, ele tinha se atirado sobre sua lança, e o seu ajudante também, o rapaz que carregava suas armas, ele se matou também apavorado. Só que aí você chegou com essa história, é por isso que nós temos que conhecer as pessoas, nós temos que entender do que se trata. Se um homem que diversas vezes ele evitou de matar o rei, se ele defendia, quando alguém ia falar mal do rei, ele defendia, ele vai esperar o que dessa pessoa? Se a pessoa uma pessoa é de boa índole, não vai falar mal de alguém para essa pessoa não, que ela vai te dar um sabão. E é constrangedor demais. Você chegar para falar, eu vou falar de alguém aqui, e alguém falar, ô, fulano não está aqui para se defender, né? Vamos deixar a vida dos outros. Pensa que constrangedor isso. Então a pessoa tem que avaliar, conhecer. Por isso que é até bíblico isso, que aquele que guarda a língua, aquele que fala menos, peca menos. Então nós temos que ter esse cuidado. E aí ele traz ali, e o final dele é morte, porque Davi vai falar, você matou um dia do Senhor. Davi escreveu um cântico, né, em forma de elegia. O que é isso? Isso aqui seria um cântico melancólico. Saul e os seus filhos, principalmente ali Jonatas, que morreram nessa batalha também. Em seu cântico, Jonatas é exaltado. Para Davi, Saul e Jonatas apresentavam a glória de Israel. Mesmo perseguindo, não desejava o mal. Nessa situação aqui do amor de Davi para com Jonatas e com Saul também, vai enfatizar mais uma vez que aquilo que nós já falamos, que amar não é gostar, amar não é um sentimento, amar é um dom. É um dom, amar é um dom. Então não precisa você ser bacana, que legal. Porque, por exemplo, amar não é gostar. Como assim, Esaú? Como que é isso? Você gosta da pessoa que te faz o mal? Ninguém gosta, gente. Você gosta da pessoa que te faz o mal? A pessoa que fala mal de você? A pessoa que te persegue? Você não gosta disso. Você quer ter paz. Só que você tem que amar essa pessoa. A Bíblia fala assim, ama os que te perseguem. Não precisa você, quando eu falo que não é gostar, você não vai gostar das atitudes da pessoa. É aquela questão. Tem pessoas que não vai mudar nunca. Você vai ter que aprender a conviver com ela. Aí é onde entra as anotações os escritos de Paulo, que ele fala assim, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Esse suportar já mostra que não é uma coisa assim, nós estamos de boa aqui, na tranquilidade. Não, é suportando uns aos outros em amor. Hebron, a sede do governo de Davi, né? Ele começou ali. Depois de Ziclag, Davi consultou ao Senhor e foi residir com sua tropa de 600 homens em Hebron. Residiu naquela cidade 7 anos, quando então foi solicitado que se tornasse rei de toda a nação de Israel. Este é o resumo dos primeiros 4 capítulos. A guerra contra Isbosete, herdeiro de Saul. E nessa guerra que houve aí Abne enfrentando Joabe, e nesse momento aí Abne vai solicitar lá no capítulo 1 e o versículo 14 está assim, ó. Então Abne, numa versão bem atualizada, então Abne propôs a Joabe, lembrando que aqui nós estamos falando de 2 generais, né? O general de Isbosete, ou seja, de Saul, que agora está com o filho de Saul, e o general de Davi, que é sobrinho de Davi, Joabe. Deixa que venham alguns jovens, ou seja, alguns homens, e lutem diante de nós. Joabe prontamente respondeu, que lutem. 12 guerreiros de Benjamim por Isbosete, filho de Saul, e 12 da guarda de Davi. E aconteceu que cada soldado conseguiu agarrar o seu adversário pela cabeça e fincou-lhe um punhal no lado, e juntos caíram os mortos. Por esse motivo, aquele lugar
Gibeon ficou conhecido como o campo dos punhais. Os 12 soldados de Davi matou no mesmo instante os 12 soldados de Isbosete. Então era muita morte por causa da guerra. E Abner, aí depois, nessa guerra ainda, aí acontece aí um dos acontecimentos mais trágicos que eu considero na história de Israel, que é Abner mata aí o irmão de Joabe, mata Azael. Esse Azael, ele era considerado um dos valentes de Davi, um camarada habilidoso, só que no final dessa batalha aqui, dessa guerra, ele começa a perseguir Abner. E Abner era o general de Saul. E nisso que ele persegue Abner vai falar para ele: ó, Azael, para de me perseguir, persegue outra pessoa, persegue outro soldado e toma o despojo dele. Aí Azael, que é irmão de Joabe, que é sobrinho de Davi, não quer. E ele fala assim: rapaz, para de me seguir, porque senão eu vou ter que matar você e depois eu vou ter problema com Abner, com Joabe. E aí ele não para. Aí nisso Abner vira e na chegada de Azael, ele enfia uma lança em Azael e mata Azael ali. E aí o exército de Davi continua perseguindo o exército de Saul, né, que está com seu filho. E aí Abner mais uma vez vai gritar: até quando nós vamos ficar lutando um contra o outro? Aí Joabe, foi irmão de Azael, ele fala assim: não, se você não tivesse falado nada, eu ia te perseguir até, mas como você falou, nós vamos parar a guerra. Só que aí ali iniciou um ponto trágico ali na vida dos generais ali de Israel. A luta entre Saul e Davi parece ter durado 7 anos, em que Davi ficou em Hebrom. Capítulo 3. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom foram Aminon, Queliabe, Absalão, Adonias, Cefatias e Itreão. Capítulo 3 de 2 Samuel. O capitão do exército de Isbosete passa para o lado de Davi. Abner é morto por Joabe, a traição. O Abner ele tem um contratempo com Isbosete. Isbosete vai acusar ele de ter relacionamento com a Rispa, a concubina de Saul. E aí ele vai dizer assim, aí Abner se revolta contra Isbosete e fala assim: ó, eu vou entregar Israel nas mãos de Davi. E nisso ele foi fazer uma aliança com Davi. Nesse tempo que ele foi fazer uma aliança, Joabe depois ficou sabendo que Abner esteve naquele lugar. E Joabe não concordou com o acontecimento. Nisso ele manda um soldado ir atrás de Abner. E esse soldado vai, acompanha Abner, manda ele voltar falando que Davi chamou ele de volta. Nisso que ele volta, o Joabe comete aí o seu fracasso aí, que ele se aproxima de Abner e apunhala ele e mata. Aí Davi vai chorar a morte do general Abner, né? E por causa disso ele faz também uma elegia, um coro, um cântico em homenagem a Abner. E ali nesse momento, praticamente ali Davi começa a guardar uma mágoa ali de Joabe por esse acontecimento. O capitão do exército é morto, capítulo 3, versículo 6. Abner abandonou o comando do exército de Saul e dispôs-se a ajudar Davi a ser rei sobre Israel. Mas Joabe não aprovou a atitude de Davi e matou Abner à traição. No fim de sua vida, Davi ordenou a Joabe, o homem que lhe dera grandes vitórias, fosse morto por Salomão. O camarada que mais conquistou para Davi foi Joabe. Ele foi o general. Ele que conquistou, Joabe que conquistou Jerusalém. O nome da cidade era Jebus, que era a cidade dos jebuseus. Mas ele vai até propor que o camarada, o primeiro homem que entrasse na cidade de Jebus, tornaria seu general. E Joabe consegue entrar, né, pelos canais de águas que tinha subterrâneo. Ele consegue entrar na cidade por um poço. E ali ele conquista essa cidade e entrega a Davi. E aí Davi, no final, manda Salomão matar a Joabe.
Davi escreveu um cântico em memória de Abner. Isbosete é morto à traição também. É cheio de fatos dessa forma. 2 homens, né? Os que assim fizeram, trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, esperando encontrar recompensa no futuro reino. Mas Davi não gostou da atitude e mandou também matar os 2 homens que fez isso. Os 2 homens entrou na casa, a serva do rei estava dormindo, enquanto o rei também estava dormindo, que era Isbosete. Eles mataram e cortaram a cabeça dele e levou para Davi. Achando que estava fazendo uma coisa bacana, eles causaram a própria morte. Aí Davi vai falar, mata esses homens aí também. E aí, mais uma vez, pessoas que tentam agradar o rei de forma trágica, e ele pede a morte desses rapazes. Davi se torna rei sobre todo Israel. Esse momento aqui é o momento que as tribos vão se juntar e vão aclamar Davi como rei. Esse episódio se deu depois de 7 anos e meio do reinado de Hebron. Em Hebron, os anciões reconhecem em Davi o homem que precisava para reinar no país. Um resumo do tempo que Davi reinou. Para simples comparação, Davi morreu aos 70 anos de idade, enquanto seu filho Salomão morreu com 58. Morreu novo. Uma pessoa de 58 anos é nova. Davi viveu um pouco mais, que viveu aí, morreu com 70 anos. Reinados e realizações. Muito obrigado. Obrigado. O terceiro ponto aí, reinado e realizações, capítulo 5. A conquista de Jerusalém, que eu já expliquei agora, que é o momento que eles se tornam ali a cidade de Davi, a conhecida cidade de Davi. Finalmente Jerusalém se torna a capital do reino, depois que foi queimada pelos israelitas na invasão, a terra, ao que parece, foi reconstruída e os jebuseus passaram a morar nela, que era a cidade de Jebuseu. Mas aí com a conquista aí de Davi, ela se torna agora Jerusalém, mais conhecida também aí como cidade de Davi. Os historiadores falam de várias passagens subterrâneas que havia na cidade de Jerusalém, por onde aí foi um meio que Joabe entrou na cidade. 3 coisas são evidentes no restante do capítulo: o reconhecimento de seu reinado por Irão, rei de Tiro, a relação dos 11 filhos que nasceram a Davi a Jerusalém e a vitória de Davi sobre os filisteus. Davi traz a arca para Jerusalém. Depois de edificar a sua casa na cidade de Jerusalém, Davi resolveu trazer a arca, construir uma tenda perto de sua casa, e só que estava faltando a arca. E aí vai acontecer aquele fato que vocês conhecem muito bem, que é a morte de Uzá, por ele ter pegado na arca. Mas é que a ira de Deus é porque já havia tempo que ele estava transformando ela em carros de boi ali. E a arca não era para ser transportada daquele jeito. Então, quando se trata da morte dele, não foi porque ele pegou na arca e foi fulminado. Foi porque Deus está virado à forma que eles estavam fazendo. Vocês entendem isso? Que não é pelo tocou, é pelo que já vinha acontecendo. E Deus estava ali mandando um recado para aqueles camaradas ali, que não era daquele jeito ali, que transportava a arca. Uzá morreu por esse fato aí, por erro de todos. Ele é 1 de Crônicas, capítulo 15. Davi se deu conta de que a arca não trazia maldição, né? Ou seja, não é porque o camarada tocou nela que ela seria uma coisa que traz maldição. E ele entendeu que era a forma que eles estavam transportando que causava erro, que estava dando errado. Porque ele sabe que Obed foi abençoado quando a arca ficou na casa de Obed. Então ele entendia que era a forma de transportar. A promessa de Deus de uma eterna dinastia. Aí Deus vai chegar para Davi e vai dizer: Davi, quanto você for fiel, seus descendentes, eu farei um pacto contigo. Aí Deus vai fazer o pacto com Davi, capítulo 7. Eu serei seu pai e ele será meu filho, falando aqui dos descendentes de Davi.
mesmo no tempo que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicando por intermédio de homens. Ou seja, Deus ia utilizar homens para punir outros exércitos, outras nações, para punir Israel quando ela desobedecesse, e sempre foi dessa forma. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Natã, só concluir aqui, já te ouço. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa profecia com todo o esplendor da sua revelação. Segundo Samuel, capítulo 7. Então aqui Deus já... Olha que forte isso. Deus chegou para Davi, prometeu a ele que a casa de Davi seria para sempre, sempre reinaria. Fala, Johnny. É interessante que esse livro que essa exposição nos mostra que Deus é justo e vai acontecer momentos da pessoa errar, falhar, vai, porém a consequência é iminente dos nossos erros. Então, para nós que estamos iniciando a caminhada do Evangelho, de modo geral, é importante a gente saber que as coisas do Senhor não é feito de qualquer maneira, não é relativamente, não existe uma maneira correta que a gente vir para a igreja, de adorar, de prestar uma verdadeiro louvor, até mesmo no ensinamento, porque se for igual hoje você está ensinando a gente, está passando aquilo a qual é direcionado por Deus, mas se você errar no teu ensinamento, nós vamos aprender, porém, você vai ser responsável por aquilo que nos é falado. Quando a pessoa faz aplicações erradas, e aí ela vai caminhando para as heresias. Porque às vezes a heresia ela começa por aplicações de ensinamentos errados. Talvez a pessoa que recebeu ali não foi por mal ali. Ela aprendeu errado e acaba praticando. Só que a Bíblia relata que os camaradas que faz as aplicações erradas, ele torna aquelas pessoas que aprendem mais dignas do inferno, muitas vezes mais do que aquele que ensinou. Porque o nível de heresia, o nível de contradição é maior do que aquele que passou. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia relata de a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, ou seja, pessoa que ensina, ela tem que tomar muito cuidado com seus ensinamentos, porque, assim como o pastor, tudo que ele faz, ele tem que dar conta, ele terá que dar conta. Assim como uma pessoa que vai lá e tirou a vida de uma pessoa, ela tem que dar conta daquela vida, ela tem que prestar conta, ela é culpada daquela alma que ela condenou. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado a fazer aplicações, quanto mais as coisas de Deus, que é sagrado. A expansão do reino, falamos. Então, mas é isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado. Na dúvida, sempre perguntar. Não faz aplicação, eu acho. Eu penso, não. É mais ou menos assim, ó. Tem coisas que eu vou falar com vocês aqui, eu imagino, eu posso fazer exegeses, eu posso fazer conjecturas, mas sempre deixando muito claro, irmãos, não está na Bíblia isso aqui. Isso aqui é o que eu penso dessa forma, eu imagino dessa forma. Mas é coisas também que não é absurda, né? Não é aquela coisa assim que é contraditória. É que nem revelação, irmão. A pessoa chegar com revelação para você, Joel, você tem que ver se a revelação tem a ver com a Bíblia. Se a revelação que ela faz com você não tem coerência bíblica, você pode repreender. Porque eu sempre gosto de dar o exemplo. Eu já falei isso aqui há muito tempo, e eu falo novamente para vocês pegar a experiência. Por exemplo, um camarada uma vez foi no monte, e lá ele teve uma revelação lá que ele, antes dele cantar, a igreja tinha que dar 40 pulos. Aí na hora você vai olhar, qual é a base bíblica para isso? Em que isso vai somar na minha vida? Então você já vê que é besterol.
é meninice. Então você já tem que repreender. E se você for ver, o pessoal vai na pilha. Vamos pular então, irmão. Aí o pregador foi pregar, irmão, se eu for no monte te falar que Deus mandou dar um tapa na cara dos irmãos, cada um dá um tapa, vocês vão dar um tapa na cara dos irmãos? Vocês vão acreditar nisso? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então revelação tem que ser baseada nas coisas bíblicas. Você vai julgar. Como não se ouve mais sobre os pais de Davi, é possível que tenha sido perseguido e morto em Moabe. Por isso Davi pegou todo o exército e colocou em linha e matou a metade deles. E aqui nós estamos falando da expansão. Davi estava crescendo e destruindo todos os exércitos inimigos. Eu falei aí da promessa que Deus fez a Davi, a expansão do seu reino. Em seguida estabeleceu a guarnição militares em Edom, e todos os edomitas tornaram servos de Davi. Para quem não sabe, Edom é os descendentes de Esaú. E o Senhor concedia vitória a Davi em todos os lugares onde ele decidia atacar. Não importa o exército, a qualidade do exército, o nível do exército, mas se Davi falar assim, eu vou atacar esse exército aqui, acabou. Eles eram entregues a Davi. O capítulo trata da grande despojo de guerra, então, ou seja, ele começou a conseguir construir muitas riquezas, que todo mundo que ele atacava ele era vencedor, sem contar os outros que pagavam impostos só pelo fato dele não precisar atacar. Então, ou seja, quando você é um poderosão, as pessoas querem ter amizade com você e acabam te dando presentes. Entende-se que a metrópole dos filisteus que Davi conquistou era Gate. No final do capítulo, o escritor faz uma lista dos principais oficiais de Davi. Fidelidade à aliança feita a Jonas. Davi, depois do reino estabelecido, deve ter lembrado da aliança que fizera com seu amigo Jonas, e aí é onde ele vai procurar alguém da casa de Saul em que eu possa abençoar. E aí Ziba vai contar que tem Mefibosete. Coisas que vocês já sabem. Descobriu que um filho de Jonas, que tinha 5 anos, quando tinha 5 anos de idade, quando seu pai morreu, segundo Samuel capítulo 4, e que era paralítico devido a uma queda que sofreu na infância. Provavelmente ali, quando Saul morreu na batalha, os filisteus invadiram Israel. Provavelmente nessa fuga aí ele tenha caído e ficado aleijado dos seus pés. Aí Davi restaurou a sua dignidade de príncipe, fez morar no seu palácio e lhe restaurou as terras. Uma aliança naqueles tempos era levada muito a sério. Presta atenção nisso, tá? Mais uma vez aqui, aliança em jogo. Aqui Davi lembrou de uma aliança que ele fez. Então essa questão de aliança, ela era levada muito a sério. E Deus nunca gostou dessa questão de a pessoa trata algo e não cumpre. Mais ou menos aquele não é, o contexto não é propriamente para isso, mas é baseado naquela fala que o nosso falar seja sim, sim, não, o pastor disse é procedência maligna. Então, já mais um foco para o tratado, o que nós tratarmos aqui é aquilo e não pode mudar. Então, ou seja, porque Deus está presente, onde tiver. Quando está falando do sim, sim, não, está falando ali da presença de Deus, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Está falando de trato. Se nós estamos aqui tratando aqui, Deus está presente. Não é propriamente de culto, tá, irmãos? Esse contexto aqui não é propriamente de reunido ali cultuando. Só que serve também para cultuar. Só que isso aqui é para tratado. Nós estamos aqui combinando sobre isso. E onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Descobriu que os filhos de Jonas, então trouxe Mefibosete para morar no palácio. E quem já ouviu pregação sobre Mefibosete já viu, né? É mais ou menos assim, ele está lá em Lodebar, vocês já ouviram música, essas coisas assim, está lá esquecido de todo mundo, talvez mendigando, jogado pelas ruas. Aí quando pensa que não, você, no lugar do esquecimento, chega lá uma carruagem do rei
para buscar. Então, ou seja, aquele homem estava no sofrimento, ele estava... Isso é mais para usar aí para motivacionar, utiliza esses textos. Mas ele estava lá na sarjeta, literalmente, aí chega a carruagem do rei para tirar ele daquela prova, para tirar ele daquela luta. Então ele saiu de um lugar de esquecimento para morar agora no palácio. Então o homem agora de rejeitado, agora assume o lugar de príncipe, né? Juntamente aí na casa aí de Davi. O 4 aí, ponto 4, as fraquezas e fracassos de Davi, que vai no capítulo 10 de 2 Samuel. As conquistas do capítulo 10 dão uma dimensão do espírito de guerra de Davi, que alargou as fronteiras do seu país. Então ele expandiu, ele elevou ao máximo aí as riquezas de Israel. Aí tem o adultério, a traição e o assassinato. Este é um dos temas mais sombrios e tristes da vida de Davi, que haveria de desencadear uma série de problemas para uma família. Davi cometeu 2 erros: traiu o avô de Betseba, que era Aitofel, e traiu também Eliã, que era o filho de Aitofel, que era o pai de Betseba, e nisso aí também é evidente que ele traiu Urias, que era o marido de Betseba. Ele não teve temor nenhum, ele não teve compaixão nenhuma de ver ali que ele estava destruindo uma família. Uma coisa muito interessante que deve ser levada em conta aqui é o relato disso no livro de Samuel. Eu até já falei sobre isso, mas qual é a necessidade da Bíblia falar sobre isso? Não era melhor só falar das coisas boas de Davi? Davi foi um guerreiro, foi um ótimo rei. Para que vai ficar falando de fracasso? Que isso aqui é abominável. Isso aqui é coisas... É o cúmulo dos erros, porque ele, além de trair, né, traiu um camarada que era do seu exército, um dos valentes, Urias e Eliã. Ele traiu ali, ele foi infeliz, que ele traiu o camarada, além da traição ainda assassinou, mandou matar o camarada, armou para o cara. Olha que coisas horríveis. Só que, como a gente já falou, né, o pecado ele tem consequência. Ainda que Deus te perdoa, mas a consequência vem. Gálatas 6,7. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Então tudo que você planta, você vai colher. Seja de bom, seja de ruim, mas vai colher. E aí ele vai trair, vai destruir essa família. E por que, Esaú, que a Bíblia relata disso? Isso só prova a veracidade da Bíblia. Isso só mostra que a Bíblia é fiel. Ela não vem esconder aqui os acontecimentos. Ela mostra quem a pessoa realmente é e tudo que a pessoa fez. Então isso é mais uma prova da veracidade da Bíblia, que a Bíblia, ainda que o homem fez isso tudo, mas ele foi redimido, ele foi perdoado. Lembrando que perdoar não é isentar das consequências. Então, o perdão está aí, porque a tragédia vai vir, o fracasso vai vir, a consequência vai vir. Somos livres para pecar, mas não somos livres para colher a consequência do pecado. Então, eu sou livre para errar, eu posso errar, eu erro se eu quiser, eu cometo erros se eu quiser, mas o resultado do que eu fiz, eu não tenho direito de escolher não, ele é obrigatório, o pagamento é obrigatório. Então, por isso que nós temos que levar muito em conta, tem que olhar. Você pode ver que a maioria das traições, das traições, isso, dos desmanches aí, quando desfaz os casamentos, a maioria das vezes que acontece isso, a pessoa que está traindo, ela se enche de orgulho, ela se acha no direito, fala, não, vou fazer, porque... Então, ela esquece todo ali o trajeto, ali, esquece ali, por exemplo, toda uma vida, joga na lama por causa de 10 minutos, vamos dizer, 20 minutos, por causa de 20 minutos jogou todo uma... Aí tem muita gente que hoje tenta viver uma vida de aparência, porque vive com coisas assim escondidas e não confessa. A Bíblia relata aquele que confessa
e deixa, alcança misericórdia. Tem pessoas que não confessam, por quê? Se eu confessar vai acabar meu casamento. Se eu confessar vai acontecer isso. É a consequência. É a consequência. Infelizmente, você vai pagar de alguma forma. Se a pessoa perdoar, beleza. Mas a pessoa alguns vão falar, eu perdoo, mas não quero saber mais. Mas é a consequência, entende que é a consequência? Realmente a pessoa está arrependida, realmente, de verdade. Só que aí é aquilo que eu falei agora. O resultado você não escolhe. O resultado é obrigatório. Ele vai vir. Então, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, do seu próprio erro. Então, disso queixa o homem. Aí, depois de tudo isso que ele fez, de trair tanta gente, que ele traiu Aitofel, ele traiu Eliã, traiu Urias, que o Urias foi pior ainda, que ele matou o Urias. Aí você já sabe como é que aconteceu, né? Ele teve relação, nessa guerra ele não foi, o pessoal estava guerreando, e aí ele decidiu ficar. Nisso que ele ficou, ele olhando seu palácio, ele vê Betseba, lá tomando banho, não sei como é que ele estava lá, que ele conseguiu ver essa mulher lá tomando banho, lá tomando sol, e ele se agradou muito dela, e mandou chamar essa mulher, e aí teve relação com essa mulher engravidou, ele ficou apavorado com isso, que o pecado ele faz isso com as pessoas, essa mulher engravidou, e ele manda chamar Urias, vem Urias, vem passar uns dias com sua mulher aqui, tentando tapear a situação. Aí Urias vem, ele fala assim, chama o Urias lá para tomar um vinho, para comer mais ele lá, agora vai para sua casa. Só que Urias era um soldado fiel, ele justo, né? Se você for olhar a situação dele, ele vai chegar perto, antes de chegar em casa, ele lá no palácio mesmo, ele, vou para casa não, meus companheiros estão tudo lá na guerra lá, e eu estou aqui. Irmão, céu de nós, não, vou para casa. Tem tempo que eu não vejo a mulher, eu vou para casa. Mas aí eu agi de Deus também. E aí o camarada dorme ali no relento. Aí Davi vai ver, esse camarada, o servo vai dizer, esse camarada Urias não foi para casa não. E aí ele está apavorado, porque o pecado vai fazendo isso na pessoa. E vai ficando, né, sem saber o que fazer. Aí ele pega e escreve uma carta para Joabe. E quem é que leva? Quem que vocês acham que levou a carta? O general. Na carta estava escrito assim, mais ou menos assim, coloca o Urias na frente onde a guerra é mais sangrenta, onde a guerra é mais forte, onde a batalha está mais acerrada, coloca ele de frente aí, para que ele não volte dessa guerra. Quem foi que levou a carta? Urias, o servo de Davi. Ele estava com a carta onde condenava ele à morte. E isso foi o que mais atracou a ira em Deus. Olha a fidelidade do homem. O homem levou a carta onde condenava ele à morte e chegou e entregou na mão do general. E aqui eu vejo mais uma fidelidade ainda maior da parte de Joabe. Joabe era fiel a Davi demais, gente. Joabe abriu aquilo, Joabe conhecia Urias, sabia que era um bom soldado, era um dos 30 valentes de Davi, e ele não questionou, pegou aquela carta, jogou no fogo e mandou Urias para a morte. Você vê aqui dois atos de fidelidade aqui, de Urias com o rei, a fidelidade dele com o rei, e de Joabe com o rei, porque ali Joabe ele sacrificou um amigo ali por causa do pedido de um rei, do rei que a maioria das vitórias de Davi, quem deu através de Deus, é óbvio, foi Joabe. E aí aconteceu o que vocês já sabem também que aconteceu. E aí é essas coisas que aborrecem a Deus, porque o homem ali na inocência, é por isso que eu sempre digo, quando você entrega nas mãos do Senhor as suas causas, Deus peleja por você.
E a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. É quando alguém está te perseguindo e você só coloca na mão de Deus. Não é pedir para Deus matar, não é pedir para... Não, é só Deus está nas tuas mãos. É o Senhor que luta as minhas batalhas. É o Senhor que peleja por mim. O Senhor peleja por mim e eu calo. E aí é horrível o final. Deus trata. Ele tem cuidado de nós. Aí ele se depara com quem? Com Natã. Davi desrespeitou 3 pessoas importantes do seu relacionamento: Aitofel, Eliã e Urias. E aí agora vem o profeta Natã repreender Davi. Uma coisa interessante é que Natã não deu volta não. Na verdade ele até deu uma volta, mas ele já foi objetivo. Ele chega assim para Davi: Davi, ó, rapaz, tinha um camarada que tinha umas ovelhas. Não, um camarada que tinha muitas ovelhas, um cara muito rico. E tinha um outro que só tinha uma ovelhinha só. Aí esse camarada aí que tinha muitas ovelhas, esse camarada muito rico, olha para você ver. Chegou, visita na casa dele, ele pensou em fazer uma carne, um churrasco, sacrificar a ovelha. Adivinha qual ovelha que ele pegou? Ele pegou uma das suas? Não, Davi. Ele foi lá, pegou uma desse camarada que só tinha uma, que ele tratava com o maior carinho essa ovelha. Vivia dentro de casa essa ovelha com ele. Olha como que o Natã entrou na mente de Davi. Ele foi lá e pegou essa ovelha e sacrificou essa ovelha e serviu essa ovelha, sendo que ele tinha muitas. Aí Davi, rapidamente: esse homem é digno de morte. Olha você ver. Não, esse homem tem que morrer. Aí Natã, agora que entra aqui a autoridade. Natã era amigo de Davi. É a pessoa que convivia com Davi. Disse: Natã, Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Você fez isso. Deus te deu tudo. E se você, qualquer mulher que você quisesse, Deus te dava. Qualquer exército que você quisesse, Deus te dá. E você foi mexer com o que era dos outros. Esse é você. Aí ele vai reconhecer. E isso era uma qualidade de Davi. Ele vai reconhecer que ele errou. E aí ele vai se prostrar. E aí Natã vai falar para ele: ó, Davi, é o seguinte. E Davi fala assim: não, eu sou digno de morte. Aí Natã, através de Deus, Natã vai dizer: ó, você não vai morrer não. Deus te perdoa esse pecado aí, mas a espada nunca apartará da sua casa. Olha que triste. E aí começam as coisas a acontecer. O nascimento de Salomão. Aí Deus usou, aqui ó, anterior. Deus usou para profetizar que aconteceria com a casa de Davi. Nos anos seguintes, o Salmo 51 retrata o arrependimento de Davi, mas as consequências sempre virão. Apesar do perdão de Deus, a morte da criança foi um sinal da desaprovação de Deus. Como eu disse, nós somos livres para pecar, mas não somos livres para colheu o resultado. Aí vem o nascimento de Salomão. O profeta Natã mudou o nome do menino para Gedidias, por amor do Senhor. Talvez por isso Salomão escreveu o Salmo 127, em que diz: aos seus amados ele dá o quanto dorme. 127 vai falar que os filhos são herança. A conquista de Rabá e a valiosa coroa do rei, que é trazida, uma coroa muito grande e toda enfeitada. Davi conseguiu essa coroa. Enquanto essas coisas aconteciam no palácio, Joabe conquistava a cidade real dos Amonitas, onde morreu Urias. Então ele estava invadindo ali a cidade dos Amonitas e trouxe para Davi a coroa do rei, que pesava 34 quilos. Coroa arretada. A morte de Aminon, as disputas internas com Absalão, dos filhos de Davi. Você sabe, né, que Aminon, ele sentiu um desejo forte por sua irmã Tamar, sua meia-irmã. E nisso ele vai forjar ali, montar um plano para estrupar sua irmã, que ele estrupou a Tamar, tudo filho de Davi. Ele vai projetar esse plano, juntamente com seu primo,
E aí, nisso que ele vai planejar isso, ela vai chegar, vai cozinhar para ele, que ele vai lá, ele vai dizer para Davi, permita que Tamar venha na minha casa e faça uma comida para me comer, e etc. E quando Tamar foi servir ele agarrou ela e teve relação com ela. E ela vai clamar para que ele não faz isso, mas ele não está nem aí. Depois que ele termina de ter feito isso, Tamar sai dali chorando, e Absalão, que era irmão legítimo de Tamar, e era meio-irmão de Amnon, ele vai ver isso e vai falar para ela assim, o que foi? Aí ela vai passar para ele o que aconteceu, ou seja, ele vai entender o que aconteceu, e vai dizer assim, não conta para ninguém, deixa quieto isso. E aí Tamar sai dali, com esse fato horrível, que um irmão estrupou uma irmã, os filhos de Davi. Então, ou seja, a tragédia já iniciou na casa de Davi. O Amnon estrupou a Tamar. O estrupo de Tamar por ser o meio-irmão Amnon, capítulo 12. Amnon era filho mais velho de Davi, que nasceram em Hebrom. Tamar era irmã de Absalão, e ambos eram filhos de Macá. Macá era filho de um rei, de Jesus. Literalmente, Tamar e Absalão eram príncipes, que eles eram neto de reis também. Era o filho de Macá, que era filho do rei de Jesus. Então eles eram de linhagem nobre, olha que forte. Além de Davi, então era uma princesa Macá, a noiva de Davi. E aí nasce Absalão e Tamar. Absalão começa a nutrir desejo de matar Amnon. E aí, quando a pessoa tem um desejo, aí o diabo entra e vai maquinando o mal. Capítulo 12. Depois consegue meio de vingar, convidando para uma festa de tosquiação, né, que é tosquiar as ovelhas, era a época de tosquiar. E ele vai convidar Davi para ir na sua casa. Aí Davi fala, não posso ir não. E aí, por muito ele insistir, Davi libera que os irmãos vão nessa festa. Aí vai Amnon, vai todos os irmãos. E nisso chega lá, quando chegam na casa de Absalão, ali ele combina com os homens, Absalão está ali, provavelmente estava tomando um vinho ali, estava se alegrando, e ele combinou com os homens para quando, em tal momento, eles matassem, ele já ia estar bem baqueado, matasse ele. E não se preocupa não, que eu vou assumir a culpa. E assim foi feito. Esses homens foram lá, matou Amnon, e mais uma vez a espada, né, que foi profetizada na família de Davi. Aí chega a notícia para Davi, Amnon matou seus filhos tudo. Aí Davi vai ficar desesperado. Só que aí depois já chega a notícia também, fala, não, Davi, não matou todo mundo não. Uns fugiram, montaram nas mulas lá, e aí eles vão ver, vem um grupo ali, e aí vai amenizar, aí alguém traz a notícia para Davi, que fala, não foi todos os seus filhos não, só foi Amnon. E aí nisso Absalão vai fugir. A fuga de Absalão para a casa de seus avós, na Síria, onde permaneceu 3 anos, autoexilado. Depois de regressar, Absalão ficou ainda 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo pai no seu palácio. Graças à mediação de Joabe, Absalão foi recebido de volta. Absalão vivia insistindo para Joabe reatar ele com Davi. Só que Joabe não dava ideia. Até chegar um momento que ele põe fogo no campo de plantação de cevada de Joabe. E aí Joabe vai ver o que é. O que você arrumou aí? Não, eu estou tentando conversar com o rei, você não está me dando ideia. E aí é mais ou menos isso aí. Aí Joabe vai projetar um plano para encontrar Davi com Absalão. Aí Joabe contrata uma mulher para fazer uma encenação toda. Eu não vou focar nisso, porque senão a gente vai ficar muito tempo preso aí. E essa mulher chega, aí Davi concede, beleza, concedeu o que a mulher estava pedindo, e no final Davi fala assim, me fala uma coisa aqui, foi Joabe que te contratou, né? Ele entendeu que era um teatro, e ela, sim senhor, o senhor é como anjo do Senhor, nada escapa aos seus olhos. E aí Joabe também se agrada da atitude de Davi, porque Davi atendeu um desejo dele. E aí Davi permite que Absalão se aproxima. Finalmente Absalão voltou a ver Davi,
e o rei o beijou. O beijou era sinal de perdão e de aceitação. Davi, ao que parece, finalmente tinha perdoado seu filho, que ele gostava muito de Aminon, e aí agora ele já tinha perdoado. Só que não muito depois, Davi teve que fugir para não ser morto. Segundo Samuel capítulo 15, em 11 anos de reinado, Davi teve problemas com seus filhos. Davi foi o melhor rei de Israel, mas foi um péssimo pai de família. A situação aí que tem um contratempo aí na Bíblia de vocês, eu gostaria até que vocês abrissem aí, capítulo 15 de 2 Samuel, abre aí, e vocês vão ler para mim aí, capítulo 15, versículo 7, só para quando vocês for abordados no tema desse daí, vocês saber lidar com essa situação. Quem achou pode ler para mim, capítulo 15, versículo 7. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixe-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Tem alguma Bíblia que está diferente aí? Mesma coisa, é só esse mesmo. O seu está assim também já? Como é que está aí, Marcos? A coisa aqui, ó, 40 anos na versão corrigida e 4 anos na revista atualizada. A quantidade de anos certa é 4 anos, tá? É 4 anos. Esses 40 não dá 40 anos, não. Eu tenho algumas Bíblias aqui que já tem 4. Isso aí é erro de escrito. Uma coisa que você tem que focar, por isso que eu estou batendo nessa tecla aqui com vocês, que eu sabia que ia dar nisso. O que você tem que focar é que as coisas aconteceram. A questão de datas, de tempo, ela não é precisa, tá? Só que Isso aqui é meio que exagero. Muito exagero. Agora, se a gente, tipo assim, nós somos teologistas, tivemos condições de adquirir uma Bíblia cronologicamente, aí a gente vai ver que esses versículos vão estar em ordem cronológica. Aí, o que eu vou explicar para você, Thaís, é que aí é um exagero. Só que, deixa eu olhar nessa versão aqui, capítulo 15, 7. Mas o tempo não confere, mas o fato então é isso que a gente tem que enfatizar. É igual lá nas histórias do cego de Jericó lá. Algumas versões falam 2 cegos, algum evangelho fala 1 cego. Então, tipo assim, a quantidade não importa, mas o fato aconteceu. Tipo assim, Deus curou ali o cego, Jesus curou o cego ali. Mas ali um evangelho fala 2, outro fala 1, aí fica meio que essa divergência. Só que aí o importante de focar aí é no acontecido e não na cronologia aí. Aqui, ó. Também não, aqui já é outro que eu vou conversar com vocês também. É o 15, 7, né? Deixa eu ver como é que tá nessa versão aqui. Deixa eu ver se tem 15 aqui. A cabo de 4 anos. Essa versão aqui está 4 anos. Aqui, ó. A cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Que está 4 anos. Então, essa versão aí que ela deu esse exagero aí. Aí você já marca aí, se vocês puderem, já para vocês saberem que esse tempo não foi esse tempo todo. Uma coisa muito interessante que a gente já que a gente está falando disso aqui, não poderia ser 40 anos, nem se contasse da data desde que começou a ter rei em Israel, né? Porque só Saul aí reinou 40 anos. Então o certo é 4 anos. Ao fim de 4 anos, Absalão solicitou ao rei: permita que eu vá a Hebrom, a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor. Aqui já outra jogada de Absalão. Então, o que Absalão fazia? Absalão, assim que ele teve o perdão do rei, ele ia para a porta da cidade e as pessoas chegavam ali e ele perguntava: você vai fazer o quê? Não, eu vou ter com o rei, eu vou conversar com o rei. Não, o rei está podendo atender, não, o rei anda muito ocupado.
o rei está fazendo isso e isso. Mas se eu fosse juiz em Israel, eu ia atender a casa de todo mundo. Aí as pessoas vinham se prostrar, dizendo, não, não. E ele abraçava as pessoas e beijava, não precisa, não se prostra não. Típico de um traidor, de uma pessoa perigosa, uma pessoa falsa, aquela que, não é nada, não precisa não, mas o rei, e ele usava até, ele meio que defendia o rei, senão o rei anda muito ocupado e ele não vai poder te atender. Na entrada da cidade ele fazia isso. E aí que ele vai colocar o plano dele em prática. Aí quem vai se associar a ele? Aitofel. Quem é Aitofel? O pai de Eliã, que era o sogro de Urias, que é o pai de Eliã, que é o pai de Betseba. Aitofel era o conselheiro de Davi. E agora ele vai se unir a Absalão. E aí entra aí essa ira em Aitofel por vingança, né? Provavelmente aqui ele queria vingar a morte de Urias, o seu neto, né? Casado com sua neta. Aitofel preparou um plano para matar Davi, né? E associou a Absalão, ele estava irado já com Davi. Aí continua, o conselho de Aitofel. Assim que Davi fugiu de Absalão, Aitofel deu um conselho, falou assim, Absalão vai chegar para ele e falar, o que eu devo fazer? Aí ele vai falar, primeiro você tem que ter relação com as concubinas do seu pai, tudo para mostrar que você está totalmente contra ele e que realmente você não quer nem saber dele e você se revoltou mesmo contra ele. E ele vai ter. Aqui está um exemplo aqui do relacionamento que Davi teve com a mulher de Urias. Você pode ver que no começo, quando vai se tratar de Betseba, vai falar a mulher de Urias, porque ainda que Urias estava morto, mas ela era a mulher de Urias, que Davi tomou. Então Absalão vai ter relação com as concubinas de seu pai, já é uma forma de pagar o que ele fez, né? Mas só que ele ali não estava vingando isso, isso aqui é a mentalidade de Aitofel. Aitofel queria que ele pagasse com a mesma moeda, ele pegou as concubinas e teve relações com ela. Aí ele vai pedir, assim que Davi fugiu, né, ele vai perguntar a Aitofel, o que eu devo fazer, Aitofel, agora? Aí Aitofel fala assim, nós devemos sair agora, atrás de Davi, e achar ele, matar ele, e aí, se você deixar, eu mesmo vou, eu lidero o exército. Aitofel estava tão revoltado com Davi, eu mesmo lidero o exército, faço isso, e mato só Davi, e trago o exército para você. E aí acontece que a Bíblia relata que os conselhos de Aitofel eram conhecidos como se fossem conselhos de Deus. Esse conselho de Aitofel aqui, esse conselho foi perfeito para Absalão se tornar rei soberano ali e não ter ninguém para bater ele mais, era o top. Só que aí ele vai consultar Uzai. Que ele era fiel a Davi. Você não foi com o seu rei? Eu sirvo o rei escolhido por Deus. Ou seja, ele não falou que era Absalão, mas eu sirvo o rei escolhido por Deus. Eu não vou fugir, eu sirvo o rei escolhido por Deus. A ideia, Absalão entendeu que era ele, né? Esse rei escolhido por Deus, e ele continua ali. Aí ele vai falar, eu pedi um conselho a Aitofel, e a Aitofel falou para mim fazer isso. O que você me aconselha? Aí a Aitofel entra, o conselho de Aitofel não é bom. Por quê? Ele vai explicar. Davi, ele é um homem valente. Ele não fica no meio do seu exército. Provavelmente, ele está escondido em alguma caverna. Você vai chegar lá atacar, você vai topar o exército dele, e ele vai chegar com outro grupo, e você não vai conseguir pegar ele. Então, eu acho melhor a gente esperar, né, amanhecer, depois a gente vai atrás. Mas o conselho de Aitofel era melhor. Se fizesse do jeito que Aitofel falou, daria certo. Porém, Deus estava usando aqui agora Uzai para que o conselho de Aitofel não fosse ouvido. E aí Absalão vai olhar e falar assim, não, o conselho de Uzai é melhor. Então vamos deixar quieto, mas nós vamos. Só que se o camarada já está baqueado, a melhor coisa é fazer o quê? Já ir atrás dele logo, já está baqueado para se consumar. E aí eles não vão. Aí Aitofel também, ele
se sente rejeitado, por causa que o conselho dele não foi ouvido, ele vai lá e também faz o quê? Se mata, se enforca, ele põe a casa em ordem lá e vai e se mata, porque o conselho dele não foi ouvido. Outra vez, consequência do pecado de Davi, tá vendo? Uma pessoa se matou, se suicidou por conta de um pecado que Davi cometeu lá atrás. Consequência também do pecado de Davi. Tudo isso cai na conta de Davi, essa morte de Aitofel também. A maldição foi terrível, ao perceber que seu conselho não deram certo, segundo Samuel capítulo 17, 23. Como se vê a família de Aitofel, seu filho Eliã, todos os seus filhos nas próximas gerações haveria de sofrer as consequências por causa do pecado de um homem, ou seja, por causa do pecado de Davi. Seba incita o povo a desprezar Davi. Aqui, no momento que Davi tinha fugido, aí tinha um camarada que se encheu de razão, estava de Seba, e na ausência aí de autoridade, ou seja, Absalão estava perseguindo Davi, na ausência de autoridade aqui, surge aqueles que querem, né, se aparecer, usurpar de trono, e naqueles dias Seba resolveu assumir o trono de Israel, mas Davi se ergueu a tempo, né? Antes aí, estava acontecendo aqui a perseguição de Absalão a Davi. No final das contas, depois de muito pelejar, Absalão fugindo do exército de Davi, ele vai na sua mula fugindo, ele fica agarrado numa árvore, ele fica enganchado, e um servo vê ele e corre e conta para Joabe: ó, eu vi Absalão ali, ó, ele tá enganchado ali porque a mula dele passou e ele agarrou ali de alguma forma. A Bíblia fala que Absalão era um homem muito bonito, e ele era um homem de trança, e diz que em Israel não tinha uma pessoa bonita igual Absalão. Ele era um camarada muito bonito. Esse soldado foi contar para Joabe. Joabe assim: você não matou? Se você tivesse matado ele, eu tinha te dado uma quantidade de moedas, tinha te pagado por isso. Aí o soldado falou assim: se eu tivesse matado ele, você não ia me defender para o rei, não. Porque quando eles saíram para guerrear contra Absalão, aí Davi falou para o exército assim: ó, se vocês têm consideração por mim, não faz mal a Absalão, não. Gente, o camarada queria matar o povo e não faz mal, não. Aí quando chega lá, quando Joabe chega lá, que vê ele pendurado, Joabe só pega uma lança e enfia no peito dele e mata ele. Joabe, ele era muito decisivo. Joabe era muito perigoso com arma. E aí mata ali Absalão e joga ele num buraco lá, enterra lá com pedras. Depois Davi vai prantear muito e vai chorar muito, até chegar um momento de Joabe fala assim: o que é isso que você está fazendo, Davi? O que você está fazendo aí? Você está desprezando o seu exército, estava dizendo aí que era melhor nós todos ter morrido e Absalão tivesse vivido. E aí que ele parou de chorar, de muito chorar, ele parou de chorar por causa que Joabe chamou a atenção dele. Foi terrível perceber. 5. Seba em si, aí aparece esse Seba aí querendo crescer, né? Ó, tá bagunçado mesmo, então eu vou liderar. Quem colocou Davi como rei nosso? Não, agora então ele se intitulou rei no capítulo 20. Aí naqueles dias Seba se resolveu assumir o trono, mas Davi se ergueu a tempo. Outra vez Joabe entra em cena. Macá, que esse Seba fugiu para lá, Joabe cercou essa cidade e Joabe ia invadir essa cidade. Só que tinha uma mulher ali, que essa mulher ela vai procurar saber o que está acontecendo, para saber o que estava acontecendo, e depois de saber que Seba estava ali, tomou conselho com os homens, uma mulher, e falou: por que você está querendo, Joabe? O que você quer fazer? Falei: não, tem um camarada aí, que ele tentou usurpar o trono de Davi, e eu estou atrás dele. E ela falou assim: não, por causa de um homem você vai matar todo mundo? A mulher defendeu. Então tem um assunto para se tratar, para quando for falar para mulheres, a sabedoria de uma mulher que salvou uma cidade. Eu falei assim: por causa de um camarada você quer matar nós tudo, Joabe? Sim. Aí ela foi conversar com os anciões da cidade, eles foram lá, pegaram esse Seba, matou ele, cortou a cabeça dele e jogou pelo muro. Aí Joabe até parabenizou essa mulher pela atitude dela. E aí, por causa dela, uma cidade foi salva. E aí ela foi considerada uma pacificadora, né? Que literalmente salvou muitas cabeças lá por causa de uma cabeça. Então, às vezes, precisa disso aí.
As considerações aí de Samuel, segundo o livro de Samuel, finais, capítulo 21. Os próximos que apresentam os acontecimentos do reinado em que deve ser levado em consideração. Acredita-se que vários deles estejam fora de ordem. É aquilo que a gente fala. A Bíblia ela não está escrita de forma cronológica, mas de forma lógica. Por exemplo, Joel, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi Gênesis, mas ele está lá porque Gênesis significa, Bereshit significa princípio. Então ele é feito de uma forma lógica que melhor nós entendemos, e não de cronológica no momento que aconteceu. A fome de 3 anos devido à quebra de aliança com os gibeonitas. Lembra da aliança que foi feita lá atrás? Que Israel não poderia atacar, não poderia fazer mal aos gibeonitas. Lá no passado, quando Israel saiu do Egito, eles vinham destruindo os inimigos de Deus. Aquele povo que soube da fama de Israel, e quando eles soube da fama, eles pegaram animais, arriaram esses animais e colocaram ali pão velho, vinho estragado, e calçaram roupas velhas, vestiram roupas velhas e foram encontrar com o exército, com Josué. Nisso que eles encontraram com Josué, eles falaram que vieram de longe, já tinha muito tempo que estavam viajando, mas era mentira, que eles eram de perto, e eles queriam fazer um acordo de paz, que eles estavam vindo de muito longe, e queriam fazer uma aliança com Israel. E aí o Josué, desorientado, não consultou a Deus, pegou e fez um acordo de paz, porque eles foram muito audaciosos, eles foram muito sagazes na artimanha deles, ousados eles foram, e eles fazem um acordo. Só que quando eles fazem um acordo ali com Josué, Josué descobre que eles é dali de perto, e os pães velhos, o vinho velho ali, era coisa velha que eles tinham que colocar para dizer que estragou no decorrer, já tem muito tempo que eles estavam viajando. Só que uma coisa que Deus sempre levou muito a sério foi o acordo, os tratos. Você não tem necessidade de fazer voto, mas se você fazer seu voto, cumpra. Se for fazer e não cumprir, é melhor que não faça, porque é muito sério quando você combina algo com Deus, quando você trata algo com Deus, realiza a sua parte, porque Deus faz a dele, então você realiza a sua. Aí acontece o quê? Faz o trato. Quando Josué descobre, agora não tem mais jeito, não pode mais atacar o povo, porque ele fez um acordo de paz, foi feito com Josué. Ei, mas já está em Saul aqui, já está em Davi, o que tem a ver isso? Foi feita uma aliança lá com Josué, mas quem está reinando agora é Davi. Aí tem uma fome de 3 anos no reinado de Davi. Davi foi procurar saber o que era, tanto tempo, né, de Josué para Davi, foi procurar ver o que era. Quem quebrou essa aliança foi Saul. Ele descobriu que Saul tinha quebrado essa aliança. O Senhor falou que o contrato com os gibeonitas foram quebrados por Saul. Davi chamou os gibeonitas e lhes perguntou o que deveria fazer para restaurar a aliança entre eles. Aí sugeriram o quê? Foi que 7 homens descendentes de Saul fossem enforcados como remissão daquele pecado. Davi poupou Mefibosete. Tem uma coisa interessante nisso aqui, que Davi teve que pegar 7 filhos de Saul, 7 descendentes de Saul e matar, e mandar para eles matar. É lógico que ele jamais entregaria Mefibosete, porque tinha uma aliança quebrada, mas também tinha uma aliança com Jonatas. Então, ou seja, ele fez a aliança com Jonatas, não podia quebrar também. Mas nesse meio aqui foi a primeira filha de Saul prometida a Davi. Pega essa exegese aí, tá? Ela seria a primeira esposa. Aí Saul trapaceou Davi não dando Merabe, seria a filha mais velha. Depois deu Mical. Se Merabe tivesse sido esposa de Davi, os filhos dela teriam sido poupados também. Então, ou seja, por causa de um erro também de Saul, depois pagou as consequências. Porque se fosse filha do rei, você acha que ia matar, ia entregar os filhos dele por causa de aliança? Aí não fazia sentido a aliança, porque os filhos eram de Davi. Entende o que eu estou falando? Mas os filhos dela, assim, que foi entregue, neto de Saul,
que foi entregue para ser enforcada, que seria a primeira esposa de Davi, das filhas de Saul, que seria a Merab. Os gigantes mortos pelos homens de Davi, como se vê, além de Golias, havia outros gigantes na terra que foram mortos em peleja pelos guerreiros de Davi, destacando-se 4 gigantes que eram oriundos de Gade, ou seja, provavelmente irmão de Golias. O capítulo 22 apresenta o cântico de ações de graça de Davi. Aqui, as últimas palavras de Davi escritas sobre inspiração divina. Logo depois vem o registro dos valentes de Davi, tudo no finalzinho ali de 2 Samuel. O levantamento do censo, que vocês sabem muito bem, que veio a mortandade sobre Israel, porque que Davi foi fazer um censo, o que leva a entender, o que a gente entende aqui, que ele é castigado por causa disso. Ou seja, vai depender do que estava no coração de Davi. Não existe ao certo, não existe explicação por que ele fez esse recenseamento. Aí vem uma praga. 1 Samuel capítulo 24. De Gade, o profeta, trouxe a Davi 3 opções de castigo. Davi optou por ser castigado, entretanto, por Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens ele não queria cair. Começou uma mortandade. O anjo do Senhor começou a matar o povo. A praga, num só dia morreram em Israel 70.000 pessoas. E quando o anjo chegou para destruir a cidade de Jerusalém, Davi lhe falou que ele apenas havia pecado. Por que pôs tanta mortandade entre o povo? Gade ordenou que a Davi levantasse um altar na eira de Araúna. Araúna então quis dar o pedaço e ele falou: não, eu não vou oferecer para o Senhor algo que não me custe nada. E aí ele comprou aquele lugar e cessou a praga. O templo mais tarde foi construído na eira de Araúna ou Omã, conforme diz a Escritura. Começou a Salomão edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. No livro dos Reis. O livro abre com o relato dos últimos acontecimentos, dos últimos dias de Davi e a sucessão do reino. Isso aqui eu vou resumir bastante, mas dá para aplicar de uma forma que vocês gravem aí. 1º e 2º de Reis, como eu já disse lá no início dessa aula, e 1 Samuel, 1º e 2º Samuel, Reis e Crônicas, todos eram um único livro. Depois, com a Septuaginta, ela foi separada e foi chamada de Vulgata Latina. Então, Samuel Reis relata a história completa da monarquia, desde Samuel até a queda de Judá diante do Império Babilônico. O que a escrita aqui quis dizer é isso aqui, O livro de 1º Reis, ele não conclui, ele vai dar continuidade no livro de 2º Reis. Então, a mesma coisa, o livro de Samuel, ele não conclui também, e entra aqui dando continuidade no livro de 1º de Reis. O final dos dias de Davi. O livro apresenta o final dos seus dias, a luta pela sucessão do reino e a tentativa de Adonias em reinar. Então, a ascensão de Salomão e a divisão do país em 2 reinos. Alguns acreditam que o livro foram escritos pelos profetas que viveram durante o reinado desses reis, como Natã, Ido, Isaías ou Jeremias. Não se sabe ao certo quem escreveu o livro dos reis, mas há suposição. Os judeus concordam que Jeremias teria escrito o livro de Reis, os livros seguintes e possivelmente compilado por Esdras. E 1º e 2º de Crônicas trazem referência às coisas escritas dos 2 livros de Reis. A primeira parte do livro de Reis abrange a morte de Davi, o reino de Salomão, até a divisão do reino do governo de Reoboão. Reoboão era o filho de Salomão. A crise do reino de Davi até a subida do trono de Salomão, no capítulo 1 de 1º de Reis. Davi envelheceu e durante os seus últimos dias, o velho e cansado precisava ser aquecido pelo calor de um corpo de uma jovem. Olha que coisa. Ele manda procurar uma jovem para aquecer o corpo dele, que já estava velho. Aí eles vão atrás de uma mulher. Durante esse tempo, Adonias achou que era sua vez de subir ao trono. O 4º filho de Davi, nascido em Hebrom.
como apoio de Joabe, o comandante do exército, e de Abiatar, mais ou menos assim. Davi não tinha nomeado um rei ainda. Adonias, que era um filho, que a Bíblia relata que era um filho que nunca tinha dado problema para Davi, que sempre foi um exemplo, ele vai se titular rei. E aí ele vai convidar Joabe e vai convidar Abisai para fazer parte dessa consagração. Nisso aí, já vai rolar um contratempo onde Davi, por orientação de Natã, vai aconselhar a Betseba. Natã vai chegar para Betseba e dizer, Adonias está sendo levado a rei, e ele vai falar, você vai fazer assim, você vai chegar para o rei e vai falar assim, 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 e eu vou chegar e depois vou confirmar. E ela chegou na presença do rei, falou, rei, o senhor não disse que Salomão seria o sucessor do rei? Betseba falando com Davi. E assim, ele falou, sim, e é dessa forma. Então Adonias está sendo levado a rei, e se o senhor morrer, nós seremos considerados como traidores. Então, obviamente, Adonias irá mandar matar, porque era assim. Quem era... Eles não estavam nem se era irmão ou se era parente. Eles mandaram matar todo mundo com medo de ser derrubado do poder. Quando eles estavam lá nomeando a Adonias, aí Natã, juntamente com Davi e o Zadok, esse Zadok agora é o sacerdote aí que vai tomar o lugar de Abiatar, para que ungisse Salomão e o elevasse ao trono. O último descendente da família de Eli, que foram massacrados por Saul, é exilado agora por Salomão. Então, ou seja, Abiatar aqui é o único que não morreu jovem, como foi relatado. A família de Zadok começa a ser exaltada por fidelidade a Deus. Então agora, no lugar de Abiatar, entra Zadok para servir a Deus no reinado de Salomão. Aí a gente percebe quanta mágoa que Davi guardou no coração, que agora ele põe tudo para fora agora. Ele fala assim, falar com Salomão ali, o que ele devia fazer para Salomão exterminar bastante gente. Gente lá que aparentemente ele tinha perdoado. Quando ele estava fugindo de Absalão mesmo, ele vai viver um fato que é até interessante. A gente vai ver que no final dos dias de Davi, a gente percebe que o cara que amaldiçoou ele também, ele manda matar o camarada também. Aparentemente, passou a vida toda, não, ele até brigou com você, o que você tem a ver? Como fazem os reis que sobem ao trono, renova a sua equipe, elimina as pessoas que julga inimiga deles. Salomão eliminou Adonias, a Joabe e Simei. Esse Simei aqui foi esse dito aí do acontecimento, quando Davi estava fugindo de Absalão, ele começou a amaldiçoar. Você tentou usurpar o trono de Saul, e você é um amaldiçoado, você é isso, por isso que começou a apedrejar a Davi. E aí um dos filhos de Zeruia fala assim, esse cachorro, o que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Deixa que eu vou lá e mato ele. Aí Davi ainda briga, o que você tem a ver? Está me amaldiçoando? Foi o que Deus quis. Agora o que ele fala para Salomão? Esse camarada me fez muito mal, ele me amaldiçoou, mas eu prometi não fazer nada com ele não, mas você sabe o que você tem que fazer com ele. Aí o que Salomão faz? Você vai residir aqui e você não sai daqui não, porque o dia que você sair dessa cidade aqui, você morre. Aí um dia os servos dele fogem e ele vai atrás desses servos. Aí quando ele volta, Salomão fala, eu não falei com você para não sair? Você saiu, aí pegou e matou ele. Aí Joabe também, ele mata Joabe também. Aí sobrevive aí Simei, né? Simei é o que amaldiçoou, o descendente de Saul. E aí sobra aí só o Abiatar. Finalizando aí, Salomão consolida. Ainda jovem, temente a Deus, obediente aos princípios ensinados por seu pai, Salomão agiu com prudência. Aí tem o fato histórico de Salomão, né, que ele se destacou pelo fato de aquele momento que ele julga a causa daquelas prostitutas, que as duas julgam ser mãe do menino, e ele manda cortar o menino ao meio, depois ele fala, não corta, a mãe é tal. Então você já sabe.
A sua sabedoria foi logo aparecer nesse discurso aí, nesse fato aí dessas mulheres, capítulo 3. A prosperidade do reinado de Salomão, né, nesse capítulo. O Salomão estabeleceu o seu reino, os mantimentos. Olha para vocês verem como é que era o mantimento da casa de Salomão. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo, 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos e 20 bois de pasto e 100 carneiro, fora que os veados e gazela e coços e aves domésticas. Isso aqui era a alimentação diária do palácio de Salomão. Com base nisso, Israel, você imagina a grandeza desse homem. O homem gastava, olha quantos bois aqui, só bois, 10.000, 20.000, 30.000 bois por dia era a alimentação. Para você ter uma base, isso aqui para sustentar o povo, quem prestava serviço ao rei. Então, com base nisso, vocês veem a grandeza do reinado de Salomão. Salomão, um grande empreendedor, aqui ele faz a construção do templo. A glória desceu sobre a casa, né, que é muito conhecida para vocês, segundo de Crônicas lá, o texto mais conhecido, né, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então, é com base nisso aí. Aí o esboço ficava assim: o planejamento para a construção do templo. O templo é construído, a construção do palácio de Salomão, os utensílios do templo, o templo e a inauguração. O Senhor responde e exorta a oração de Salomão, a descrição do reino de Salomão e a visita da rainha de Sabá. Aí tem também algumas a insensatez de Salomão com os deveres de rei. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, tem uns deveres do rei que Deus vai passar para Moisés. Moisés, o rei deveria fazer isso, isso e isso. Aí agora Salomão começa a desandar, que Deus vai considerar que o rei não podia ser negociante de cavalos, não poderia ter harém de mulheres e não poderia acumular riquezas. De cavalos por quê? Montar exércitos poderosos, porque Israel nunca dependeu de exército para ser vencedor, era de Deus. É lógico que usava os exércitos, mas quem dava a vitória era Deus. Não podia ter harém. Quantas mulheres Salomão tinha? 700 mulheres e 300 concubinas. Então Salomão tinha 1.000 mulheres. Uma já dá trabalho, né? Não poderia acumular riquezas. Imagina. Não, vou cortar não. Essa parte é a parte bacana, é a parte que é mais realista. É uma parte realista. Uma demais. O trono sob ameaça. Salomão casara-se ainda bem jovem com a Amonita, né? Que isso aqui também era contra os preceitos de Deus. Salomão construiu em Jerusalém templos aos deuses que suas mulheres adoravam. Olha só, isso aqui é terrível, gente. Ele construiu o templo aqui a Quemos e a Moloque, né? Esses eram oferecidos jovens e crianças, sacrifícios a Moloque, procurando a fundo a etimologia da palavra de Moloque, literalmente é moleque. Então, quando você chama alguém de moleque, você está chamando de demônio, que Moloque é um demônio. Então, nós temos que cortar do nosso vocabulário essa palavra moleque, porque, como eu já falei para vocês, Moloque era um touro gigante de ferro, que tinha tipo um tobogã na boca dele, que ali jogava as crianças, lá dentro era fogo, e jogava as crianças. Os gritos das crianças saíam nas narinas do touro, e aquele grito de tormento era o som de Moloque. Então isso é o significado. E Salomão construiu o templo por causa das suas esposas, para Quemos, para Moloque. Também adorava a Astarote, né, a Ista. Isso aqui era considerado perverso, o deus, um deus que os filisteus utilizavam, esse Milcom, também um tipo de deus.
Então nós temos que tomar cuidado, né, com nossas falas. Então Moloque era um deus amonita, Astarote ou Ista, um filisteu, e Quemos também um deus amonita ou moabita. Roboão assume o trono e o reino é dividido. Os reis de Judá e de Israel. Quem não sabe, Roboão é o filho de Salomão, neto de Davi, e quando ele assume, o povo vai pedir que ele reduza os impostos, e ele vai consultar os anciãos falam o quê? Faz isso. Só que ele pega e vai consultar também os amigos, que cresceram no palácio, ou seja, nos dias de hoje, os mimadinhos. O que eles vão falar com ele? Aumenta os impostos. E aí, ele é rejeitado. Aí entra uma história muito interessante aqui, Roboão, filho de Salomão, e a divisão do reino. Aí entra uma história muito interessante aqui, que entra Jeroboão na história. Quem é Jeroboão? Era um escravo, era um camarada que Salomão achou graça nele e colocou ele para liderar. Olha o que aconteceu no capítulo 11 e o versículo 28 de Reis, o primeiro de Reis. Ora, Jeroboão era um homem forte e valente. Vendo Salomão que este mancebo era laborioso, colocou-se sobre toda a carga imposta à casa de José. E sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, encontrou no caminho, e esse se tinha vestido de uma capa nova, e os dois estavam sós no campo. O que Aías fez? Ele pegou a capa nova que ele estava, rasgou essa capa e pegou 10 pedaços da capa e deu Jeroboão. Falou: você vai governar sobre 10 tribos de Israel. O que ele era? Um servo, um escravo. Jeroboão era um escravo. O rei era Roboão. Jeroboão era o servo de Salomão. E aí ele tem agora 10 tribos para governar. E ele vai governar essas tribos. Quando Roboão nega o pedido do povo, o povo rejeita ele. Abaixa a casa de Davi. E não quer nem saber dos descendentes de Davi. Agora, quem assume? Jeroboão se tornou rei. E o pior que, depois que ele se tornou rei, entra aquilo que a gente vê nos dias de hoje. Pessoas que Deus chamou, mas que se corromperam. Aí Jeroboão, olha o que ele faz. Ele faz o cúmulo da idolatria. Ele não permitia mais que o povo descia a Jerusalém, a Israel, ali para ajudar. Não permitia que o povo descesse para adorar a Deus. E ele construiu bezerro. Fez um bezerro de ouro e colocou um em Dan e outro em Betel. E exigia que o pessoal prestasse culto ali mesmo. Assim, ele fez o que era mal. Quando se falava de pessoa idólatra em Israel, mencionava o nome de Jeroboão. Para vocês verem o nível como chegou, um homem que era escravo, era servo, Deus exaltou o homem, e o homem virou o maior idólatra de Israel, que quando se menciona, aí, está até aí, construiu o altar colocando um em Dan e outro. Deus enviou um profeta a ajudar a Betel, que profetizou a respeito de um rei futuro, Josias, cujo fato aconteceu 380 anos depois, e profetizou contra o altar que se partiu em dois. Jeroboão estendeu a mão para prender o profeta, mas o seu braço ficou seco. O braço do homem secou, o braço de Jeroboão secou, porque ele tentou prender o profeta. O jovem profeta, que receberam ordens de não beber e comer, um profeta, ele foi incumbido de uma missão, e ele não podia nem comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. Ele pegou e conversou demais, e foi morto por um leão, porque ele foi enganado por um profeta velho. O capítulo 14 relata a profecia de Aías contra Jeroboão. Isso aqui é muito interessante para vocês focar aqui, que essa profecia aqui, de Aías contra Jeroboão, Aías é o mesmo profeta que profetizou que ele ia reinar sobre 10 tribos. Então,
o mesmo profeta que profetizou, ele vai profetizar contra agora. Aías foi o profeta que profetizou sobre ele, que ele seria rei, sobre as 10 tribos. Aí chega uma ocasião que o filho de Jeroboão adoece, e ele enviou a sua esposa para encontrar com Aías, sempre na esperança de ouvir boa palavra de Deus. Aí ela foi disfarçada, o profeta ele estava cego nessa ocasião aqui. Aí trouxe uma profecia dura contra a casa dele, de Jeroboão, que seu filho morreria e que todos os seus filhos masculinos seriam mortos. Jeroboão se tornou um símbolo de mau governo. Então, ou seja, o único que seria enterrado seria aquele que estava doente. Os outros tudo seria jogado para feras, para bichos, e não teria um funeral digno. Aí entra aí Roboão e Judá. No 5º ano desse rei Judá, Sisaque, rei do Egito, invadiu a cidade e levou tudo aquilo que Davi conquistou. Sisaque levou do povo de Deus. Abias de Judá, aqui eu vou falar o nome de alguns reis só aqui, isso já vou adiantar. Abias era neto de Absalão. Essa foca aqui eu quero que vocês atentem e abram a Bíblia comigo, ó. Abias de Judá, capítulo 14 aí, ó. Abra a Bíblia de vocês aí. Abias era um neto de Absalão que reinou apenas 3 anos, porque Deus tivera misericórdia de Judá. Quando ergueu a coluna, não tinha filhos, segundo Samuel, capítulo 14, 27. Abre aí. Não, segundo um outro abre aí 18, capítulo 18, e outro capítulo 17, capítulo 14. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27, e capítulo 18, 18. O outro, leia aí. 18, 18. 2 Samuel, 18, 18. Ora, em vida Absalão tem tomado ele para si uma coluna, a qual está no vale do rei. Enquanto ele dizia, não tenho filho para guardar a lembrança do meu nome. E ele chamou a coluna segunda o seu próprio nome. E ela se chama Teste de lugar de Absalão. O que aconteceu? Ele fez uma coluna por quê? Fez uma estátua por quê? Não teve filho. Então, está no capítulo 18, fala que ele não teve filho. No capítulo 14 fala que ele teve filho. Então, mais uma vez, é a cronologia, tá, pessoal? Ele teve filho, tá, Joel? Porém, a colocação do texto aqui está de forma contrária. O 18 seria primeiro e o 14 seria o segundo. No capítulo 14 fala que ele teve filhos, e no capítulo 18 fala que ele não teve filho. Então é porque a cronologia é feita de forma errada, mas a resposta correta é ele teve filhos. Até porque aqui nós estamos falando aqui de um filho, de um neto dele aqui que governou, tá bom? Essas coisas tudo vocês têm que pegar para na ocasião de ter que explicar para alguém. Aqui, ó. Abias de Judá. Abias era neto de Absalão, então ele era o descendente aí de Absalão. Asa de Judá, Nadab de Israel, Bazá de Israel, isso aqui são só os reis. Elá de Israel, Zinri, né? Este golpista reinou apenas 7 dias, e quando o povo perseguiu, entrou no castelo e incendiou e matou. Onri de Israel, Onri, ele fundou a cidade de Samaria ao comprar um pedaço de terra de Semer. Daí surgiu Samaria. E por ser mau, Onri seguiu o pecado de Jeroboão, dando lugar ao que o seu filho fosse da mesma forma. E quem era o filho dele? Acabe. Então Acabe reinou, vocês sabem muito bem da história de Acabe. Acabe foi um dos piores reis, ou se não for o pior rei de Israel, foi Acabe. A escritura ocupa o espaço maior para descrever sobre Acabe, talvez por causa dos profetas que vai surgir aqui, Elias, Eliseu,
alguns fatos interessantes. O mistério de Elias, Eliseu e outros profetas. Elias foi o quem bateu de frente com Acabe, que enfrentou os profetas de Jezabel e destruiu. Elias foi um camarada que fez coisas que nenhum outro ser humano fez. E a conclusão maior disso aí foi ele ser assunto ao céu. Numa outra ocasião, eu vou falar sobre esse fato de Eliseu ser transladado, o que significa isso realmente. Aí tem o fato de Elias no Monte Carmelo, a fuga de Elias para o Monte Horebe, quando ele está lá achando que vai morrer, né? Alguns dizem entra aí o estado de depressão de Elias achando que vai morrer, tinha enfrentado vários homens, tinha pedido fogo do céu, consumido vários homens, agora estava com medo de Jezabel. Vocês veem como é que a mulher é terrível. O homem tinha encarado aqui vários homens, tinha pedido fogo do céu, depois tinha enfrentado mais 450 profetas de Azera, e depois entrou a mulher, ele ficou com medo da mulher. Vocês veem, né? Essa aqui, ó, observações sobre Elias. Esse homem de Deus era acostumado a viver de maneira transcendental. Aí Elias vai falar para Obadias assim, ó, vai falar para o rei que eu vou me encontrar com ele. Aí Obadias fala assim, eu? Vou fazer isso não, rapaz. Você é um servo de Deus, no mesmo momento que você está aqui, você não está, você some, Deus te translada para algum lugar. E aí ele fala, não, então tá bom, eu mesmo vou ao encontro do Acabe. E aí depois Acabe fala com Elias, és tu o perturbador de Israel? E Elias vai falar, eu não, você que é o perturbador de Israel. O profeta anônimo condena Acabe, Elias condena Acabe por ter tomado a vinha de Nabote, que vocês conhecem muito bem também. Isso aqui fala de herança, a herança não se dá, não se vende, por isso que Nabote não vendia e não podia vender a herança. Aí entra aí Micaías, que profetiza a morte de Acabe. Você sabe que a morte de Acabe foi uma morte casual, assim, do nada. O camarada tirou uma flecha assim, falou assim, vou tirar uma flecha aqui. Aí a flecha, mais ou menos assim, vou caçar Acabe aqui. E ele todo de armadura, a flecha não podia atingir ele, a flecha entrou numa frepa assim, de junto, assim, onde separa um espaçozinho de nada. Você vê que coisa, né? O cara já tá acabando a guerra aqui, não sei o que, eu vou tirar uma flecha aqui. Essa flecha aleatória assim, saiu e atingiu ele, e ele no caminho para casa ali, começou a perder sangue e morreu. E aí aconteceu o que foi profetizado, que ele morreria. Todos profetizaram. Aqui entra Micaías profetiza a morte de Acabe, foi esse momento aí, né? Cerca de 400 homens lá profetizaram uma coisa. Aí chega que, continuando aí, todos eles profetizaram a vitória, como a maioria dos profetas que hoje usam o púlpito das igrejas. Josafá quis saber se haveria mais um profeta do Senhor, e Acabe lembrou que faltava Micaías. Porém, Micaías chegou lá, quando chamou, ele falou assim, não gosto desse Micaías não, ele nunca fala, ele não gosta de mim. Aí Micaías chegou lá e falou que todos os 400 profetas tinham falado. Aí Acabe falou, não estou falando não, ele está abusando da minha cara, ele não gosta de mim não. Aí Micaías vai falar a verdade, certamente, num tom de voz desobediente, ele falou assim, não, pode ir que Deus vai te dar a vitória. Aí Acabe falou assim, por isso que eu não gosto, ele fica zombando. Não tom irônico, provavelmente, vai lá que Deus vai te dar a vitória, mais ou menos assim, vai que Deus vai te dar a vitória. Aí Acabe vai desconfiar que tem algo errado ali. Josafá que solicitou um outro profeta. Aí todos profetizaram, e aí ele foi na pilha. Aí Acabe entendeu que Micaías estava zombando dele. Para explicar o que dizia, Micaías contou a visão que teve do céu. Quando esses profetas profetizaram, eles estavam profetizando o que eles realmente estavam recebendo, só que era um espírito de engano. Eles não estavam inventando palavras, realmente estavam recebendo ali. Por isso que Micaías vai chegar também, vai na pilha deles, porque já era a morte do camarada.
Aí o que acontece? Um deles afirmou que seria um espírito mentiroso. Aí com isso, Zedequias deu uma bofetada na cara de Micaías. Uai, você é Deus agora para falar que nós somos profeta mentiroso, essas coisas assim? E ele aceitou. Aí Micaías vai e fala assim: pois é, você vai para a guerra então, mas você vai morrer. E aí quando que teve uma morte casual, que quando o arqueiro soltou uma flecha por nada, e aceitou. Mas antes disso ele falou assim: ó, prenda esse homem e só solta ele quando eu voltar, e deixa ele só com pão e água. Aí ele falou assim: se você voltar, Deus não falou comigo, mas você vai morrer lá. Aí acontece que ele morre, e aí finaliza aí a trajetória de Acabe. Fecha-se a flecha guiada, igual o Johnny falou, e tudo se cumpriu como profetizar o homem de Deus. Aí entra Josafá de Judá, o reinado de Josafá, e a vitória que obteve sobre vários reis será vista. Então Josafá aqui que solicitou Micaías, ele se juntou com Acabe morreu, porém Josafá reinou aí sobre o povo de Deus. Meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma aula. Semana que vem, querendo, nós estaremos aqui. Não vamos ler o questionário também, vocês respondem em casa. Nós vamos orar ao Senhor e vamos para o nosso lar.